hoje você vai curtir aqui no Momento do Esporte, na TV Diversidade, na Napa TV, tudo sobre o segundo amistoso da seleção brasileira. Depois de vencermos o Senegal por 2-0, agora vamos enfrentar a seleção da Tunísia, em Lille, na França. É amanhã o jogo, amanhã às 4h30. Você vai saber com os mínimos detalhes. Será que o Carlo Ancelotti vai alterar a equipe? Será que tem algum desfalque? Foi algum jogador cortado? Tudo isso você vai saber. E também o sensacional Fla-Flu de quarta-feira. O Fluminense, que treinou aí durante a semana, perdeu o ilustre tricolor, né? Dr. Celso Barros, que infelizmente faleceu. Mas as atenções estão voltadas para esse Fla-Flu. O Fluminense não pode sequer empatar, porque busca aí uma classificação na fase de grupos da Libertadores. E o Flamengo, que vem de uma vitória sensacional, 5-1 em cima do Lanterna Esporte. Tudo isso você vai curtir dentro de instantes aqui no Momento do Esporte, inclusive com a classificação atualizada, porque teve jogo ontem e o Flamengo assumiu a liderança. O Momento do Esporte está começando. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja curtindo o Momento do Esporte, do Oiapoque ao Chuí. Olha, eu agradeço muito a você, a audiência qualificada. Tem muitas pessoas interagindo com a gente, muitas pessoas que falam que está acompanhando o programa, mas infelizmente não é inscrito. Inscreva-se no nosso canal, é muito importante. É um canal alternativo da Napa TV, está ali, o Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Dê a sua opinião, diga de onde você é, para você poder receber também as nossas orientações, as nossas conversas. É gostoso falar com você que está do outro lado aí. Um abraço lá para Portugal, para o meu amigo Jefferson, lá na Espanha, todo mundo na Espanha curtindo, em especial o meu amigo Marcelo, a doutora, a pastora Ana Cristina lá na Alemanha, o pessoal lá do Paraguai, o Antônio, a Astrid, o meu amigo Oscar Parede, todo mundo lá curtindo o Momento do Esporte. A audiência não se compra, a audiência se conquista. E eu quero mandar o meu abraço também à rapaziada boa da torcida jovem do Flamengo, que estão fazendo uma caravana espetacular. Já tem 2 ônibus garantidos, agora estão fazendo a vaquinha para o 3º ônibus. Olha, eu quero lembrar o seguinte: vocês que vão nessa caravana aí, para chegar em Lima, no Peru, tem que ter a vacina contra a febre amarela, e tem que estar vacinado, senão não entra na cidade. Então tem que ser maior para participar, e você que não participou da vaquinha, participe da vaquinha. O meu abraço carinhoso ao presidente em exercício, meu grande amigo William Cucão. Um abraço, William, vai dar tudo certo, meu irmão. Os 3 ônibus vão sair lotados aí, porque o Flamengo merece. Bom, vamos começar o programa então, agora falando da seleção brasileira, que concluiu seus preparativos hoje, na segunda-feira, para o jogo de amanhã contra a Tunísia, lá em Lille, na França. O técnico Carlo Ancelotti ainda não definiu, né, para a imprensa. Ele já tem na cabeça, claro, o time, mas a tendência é que seja feita apenas uma alteração, ou seja, a saída do Gabriel Magalhães, lesionado, que inclusive foi cortado, mas o Ancelotti não quis convocar nenhum zagueiro. Por quê? Porque já tem 2 zagueiros lá e tem também o Éder Militão, que joga na zaga, né? Aliás, é a posição de origem do Éder Militão. Jogou da última vez na lateral direita, porque deve ser esse time da Copa do Mundo, essa zaga aí, né? Mas ele vai agora aproveitar o Wesley, que o Éder entrou no segundo tempo e foi muito bem, né? Então, a tendência é que o Wesley comece na lateral direita, e o Éder Militão faça a dupla de zaga com o Marquinhos, né? O time treinou, já está definido, concentrado para o jogo de amanhã. Olha, esse jogo é às 16h30, hein, gente? É às 16h30 no Decathlon Stadium, lá em Lille, na França. Coloca na telinha aí o time provável, com apenas uma alteração, né? A tendência é que seja esse time. De repente a gente pode alterar, né? Mas a tendência, pelo que foi observado no treino, que o nosso correspondente passou para nós, lá o Mário, Ederson no gol, Wesley na lateral direita, Éder Militão, Marquinhos e Alexandro. Aí ele pode alterar a lateral esquerda, porque o Alexandro já tem uma idade avançada, de repente ele pode aproveitar um outro lateral esquerdo. O Bruno Guimarães e o Casemiro aí estão confirmados, o Estevão, o Rodrigo, o Matheus Cunha e o Vini Júnior. Pode pintar aí também no segundo tempo, de início aí, o Paquetá, o Luiz Henrique, que entrou bem no jogo, o Luiz Henrique, Paquetá também entrou muito bem, o Fabinho, ele precisa observar o Fabinho
na cabeça de área, que é o substituto do Casemiro. E estão falando muito também do Vitor Roque, né? Que pode entrar no segundo tempo no lugar do Matheus Cunha. É o segundo amistoso. O Brasil já está... Olha, sinceramente, gostei demais do Brasil contra a tão poderosa, que diziam que estava invicto, não sei o quê, né? Senegal. O Brasil foi lá e duas ameixas, poderia ter sido muito mais. O Brasil perdeu muitos gols. Gostei, postura do time, jogando para frente, e hoje, aliás, amanhã não vai ser de forma diferente. O Brasil vai partir para cima também, e se Deus quiser vai trazer uma grande vitória com esse time aí, que é o time base para a disputa da Copa do Mundo 2026. Saindo da seleção brasileira, vamos entrar agora no Campeonato Brasileiro. Eu já vou aqui colocar na telinha da Napa TV, da TV Diversidade, a classificação. Segue o líder, tem novo líder, tá aí, olha. Primeiro Flamengo, 71, segundo Palmeiras, 68, terceiro Cruzeiro, 64, Mirassol é o quarto com 59, Bahia é o quinto, 53, Botafogo, sexto, 52, Fluminense, sétimo, 51, o Bragantino é o oitavo. Olha, o Bragantino venceu o Atlético Mineiro, portanto ganhou a oitava colocação, agora é o oitavo com 45 pontos. Nono São Paulo, 45, décimo Atlético Mineiro, 44, o Vasco é o 11º, 42, Ceará também 42, 12º, Corinthians também 42, 13º, Grêmio, que joga com o Vasco na quarta-feira, é o 14º com 40 pontos, portanto é um jogo de 6 pontos, Internacional 15º, 37, 16º Santos, que venceu o Palmeiras, né, pulou para a 16ª, saiu da zona de rebaixamento, 36, o 17º Vitória, 35, 18º o Juventude, 32, 19º Fortaleza, 31 e 20º o Sport, já rebaixado, com apenas 17 pontos. Eu diria o seguinte, que aqui da 12ª colocação para baixo, todo mundo corre risco. Né? Eu diria da 12ª colocação, talvez da 13ª, do Corinthians para baixo. Agora, que estão realmente na corda bamba, né, mas que tem chance de reabilitar, é o Juventude, que cresceu de produção, né, o Fortaleza deu muito mole no último jogo, muito mole, né, e o Santos, que venceu o Palmeiras, o todo poderoso Palmeiras, né, e tem chance aí de se manter. Restam 5 jogos, todos os clubes cumpriram as 33 rodadas, portanto, ninguém deve mais nada, todo mundo tem 33 jogos, e vamos pra frente, que futebol é assim mesmo. Bom, em vez de falarmos do clube do seu coração. E eu começo falando do Fluminense. O Fluminense, que não teve jogador praticamente convocado, o Fluminense teve um jogador só, e teve o tempo aí de sobra para se preparar, deu folga para os jogadores curtiram aí esses 3, 4 dias de folgas, e tivemos treinos exaustivos, né? O Fluminense treinou forte, porque sabe que precisa de um bom resultado contra o Flamengo, desse Fla-Flu, porque o Fluminense é o 7º colocado com 51 pontos, e tenta aí entrar na Libertadores, na classificação da Libertadores, na fase de grupo. Portanto, o técnico Luiz Zubeldia está treinando exaustivamente, né? E inclusive com uma recuperação gradativa da cabeça pensante do time, que é o Ganso. O Ganso vem envolvido com muitas contusões, né? Mas parece que agora ele está recuperado, né? Não sei se vai ter condições de ficar no banco no Fla-Flu, eu acho assim um pouco arriscado, mas para as 4 últimas rodadas, de repente, ele possa ser útil, principalmente nesse jogo contra o Palmeiras, né? O Fluminense tem uma pedreira, só jogos difíceis, aliás, não tem jogo fácil, né? Então, o Fluminense se preparando aí com afinco, os jogadores voltaram aos treinos, aliás, eu vi muitas fotos dos jogadores aí nas redes sociais, né? Curtindo aí, jogador em lancha, né? Curtindo a praia e tal, eles têm direito, estão de folga, na folga pode fazer o que quiser, o negócio é lá na hora do trabalho, né? E o Fluminense vai praticamente completo para esse Fla-Flu de quarta-feira, né? Um jogo difícil tanto para o Flamengo quanto para o Fluminense, né? O Flamengo assumiu a liderança, daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo, mas é o seguinte, né? Não pode vacilar. A nota triste do Fluminense, sem dúvida, né? Foi a perda do ilustre torcedor, um homem
muito querido pela torcida do Fluminense, ele que foi diretor do Fluminense, foi vice-presidente, estava inclusive na chapa, almejando a presença do Fluminense, e infelizmente teve um infarto fulminante e morreu novo, 72 anos. Brincadeira, né? A vida é assim mesmo, gente. Então, infelizmente, nós perdemos um grande tricolor, um homem, ele presidente da Unimed, foi patrocinador do Fluminense, lamentavelmente. Bom, na quarta-feira a gente vai falar muito mais sobre o Fluminense, sobre o time que vai ser colocado em campo, né? Não vamos sair do Fluminense, vamos falar do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo que foi com o time todo desfalcado lá na Arena Pernambuco, enfrentar o Sport que precisava de um resultado, o Sport já estava ali bambeando para não ser rebaixado, mas infelizmente teve 2 jogadores expulsos, né? Teve 2 jogadores expulsos e acabou sendo derrotado pelo Flamengo. Aliás, o Flamengo deu uma goleada, né? 11 contra 11, é difícil o time da qualidade do Flamengo. Você imagina 11 contra 9, né? No primeiro tempo foi horrível. O Flamengo chutou pouco, criou pouco, né? Mesmo o Sport saiu na frente com o gol do Pablo, né? Uma falha do bravo lateral direito Emerson Royal, mas depois o Flamengo se ajeitou, o Luiz Araújo fez o gol de empate, e no segundo tempo vieram as expulsões, né? O Sport segurou até o quanto podia, mas lamentavelmente não conseguiu, e os gols saíram com naturalidade. E você já vai curtir aí a coletiva do Felipe Luiz, falando dessa vitória, das dificuldades que o Flamengo encontrou no início do jogo. Depois ficou fácil, não é isso, Felipe Luiz? Realmente entramos muito abaixo do nosso nível, do nosso ritmo. Parece que estávamos um ritmo abaixo do que a partida pedia. E por muitas circunstâncias ainda tenho que analisar melhor, mas é verdade que a nossa pressão não estava encaixando. Eles conseguiram sair com uma certa facilidade. Depois com a bola a gente não estava fino, a bola estava lenta, a circulação lenta. Perdemos algumas bolas, deu contra-ataques, o time sofreu, até sofreu o gol. E aí, depois de sofrer o gol, já começamos a tentar acelerar um pouco mais, o ritmo de circulação já era um pouco melhor, mas mesmo assim muitos erros. Chegávamos com certa facilidade na área do Sport, mas não aproveitávamos as chances e principalmente não conseguimos aproveitar, para mim, aonde estavam verdadeiramente eles estavam sofrendo, que era mais do nosso lado direito. Nós também estávamos sofrendo do nosso lado direito, mas a gente não conseguia aproveitar bem, e isso nos causou dificuldades. Mas depois sabíamos também que são 90 minutos, que tínhamos que continuar insistindo, continuar sendo sólido, melhorar durante o jogo. E depois das expulsões, claro que o jogo ficou melhor. Aí o Luiz Araújo acertou um grande chute, e da volta do intervalo já o time já conseguiu jogar na área do Sport. Aí não digo questão de tempo, mas dava para ver que com o volume que eles iam acabar sofrendo mais, e a gente poderia ter mais chance de fazer. Não, o Bruno, dele que tem que falar, né? Tudo que ele que passou. Eu imagino que o dano na imagem dele é irreparável, né? Não se falará que ele foi absolvido das acusações desse artigo, do mesmo jeito que foi falado que ele era acusado, né? Então, ele deve falar, e a única coisa é que isso sirva de aprendizado, né? Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada em última instância, e isso é injusto, né? Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora no Fantástico falando da absolvição que ele foi absolvido no julgamento. Tá aí a presença do técnico Felipe Luiz. Olha, dos jogadores convocados, vou fazer aqui um balanço para a nação rubro-negra, dos convocados de suas seleções para o primeiro amistoso da data FIFA: Danilo, Alexandro, Arrascaeta, Carrascal, Plata, Varela e Vinha. Vou fazer um balanço aqui, né? 4 entraram em campo, alguns com mais minutos do que outros. Varela e Alexandro foram titulares. Arrascaeta ficou fora até mesmo do banco. O Arrascaeta, isso é bom, né? Fora até mesmo do banco, de repente pode jogar hoje ou amanhã, né? E o Vinha também. Então vamos lá. O Equador 0, Canadá 0. O Plata entrou no intervalo, né? Jogou 50 minutos, jogou o segundo tempo todo. Brasil 2, Senegal 0. O Alexandre jogou praticamente 90 minutos, né?
Entrou, aliás, jogou 91 minutos, para ser mais preciso, né? O Danilo não saiu do banco, ficou no banco. Colômbia 2-1 da Nova Zelândia. O Carrascal entrou aos 19 minutos do segundo tempo. Jogou bem o Carrascal. Entrou muito bem no jogo. Uruguai 0, México 0. Varela começou como titular, jogou 97 minutos. Vinha, não saiu do banco. O Arrascaeta, bem relacionado, foi. Então, a posição. O Danilo e o Alexandre não devem ficar à disposição do técnico Felipe Luiz para esse Fla-Flu de quarta-feira, né? O Flamengo, repito, joga quarta-feira, jogo importantíssimo, o Fla-Flu, a diretoria do Flamengo, o BAP vai mandar um avião, vai fretar um avião para buscar os jogadores, né? Os jogadores vão chegar no dia do jogo, irmão, isso é loucura. Os jogadores vão chegar no dia do jogo, vão serem analisados, né, em relação ao condicionamento físico, né? O Arrascaeta a gente já sabe que já vai jogar meio tempo, então de repente vai aproveitar algum desses jogadores. Estamos colocando o ponto final no Momento do Esporte. Quarta-feira tem mais aqui e daqui a pouco a gente vai voltar falando do Fluminense, aliás, do Botafogo, que enfrenta o Sport amanhã no Engenhão, e o Vasco que joga na quarta-feira contra o Grêmio. Você sabe, Momento do Esporte, há muito mais esporte para você. Até daqui a pouco.